Boa noite, Aninha. Seja bem-vinda à nossa live. Oi, Mônica. Boa noite, seja bem-vinda. A Sari já está entrando. Oi, Nádia. Boa noite. Ei, Sari! Oh, Tudo bem? eu tô em você, super feliz. Tudo ótimo. Estou super feliz. Que bom que você aceitou o convite para a gente bater um papo aqui hoje. Eu tô Como você super. tá? Ai, eu tô aqui ajeitar só o celular, tá? Peraí. Tá bom, firme ele aí. Tá bom, acho que agora Agora foi. que eu vi, o meu tá dando reflexo aqui, meu. Agora ficou melhor também aqui. Que bom, fiquei super feliz da gente poder conversar hoje sobre o tema comunicação e capital social. Acho que eu vou me apresentar e apresentar você também. Eu sou a Ale Braga, da All Presentations. O nosso foco aqui hoje é falar sobre comunicação e capital social. E eu queria que você explicasse muito melhor do que eu o que é capital social para as pessoas. Porque comunicação, por que o tema comunicação? Porque é minha paixão, né? O propósito da OA é justamente desenvolver as pessoas para que elas consigam se mostrar, mostrar o seu valor, o conhecimento que tem para o mundo, porque é por meio da comunicação que a gente faz isso. Agora, capital social, esse termo é um termo que você usa muito. Eu queria que você explicasse para as pessoas o porquê capital Le- social. Legal, super obrigada pelo convite, Ale. Você sabe que eu te admiro muito. E eu acho super legal, na verdade, a gente fazer essa live junto, porque capital social, vou explicar daqui a pouco como que eu explico capital social e por que que eu falo tanto de capital social, mas tem tudo a ver nossas dores, né? É verdade. Falar sobre comunicação. A internet está ruim. Tá? O que que é Voltou. capital social? Eu sempre falo que os nossos contatos é o mais valioso que a gente tem, tá? E a gente às vezes não dá conta. É Esses dias verdade. até fiz uma analogia com os contatos e a conexão humana, ela é tão básica, igual uma respiração. E a gente não vive sem. Então, Ale, se você imagina, né? A nossa sociedade, o ser humano, ele chegou até onde chegou porque a gente é capaz de se conectar. Diferente de qualquer outro bicho que, sei lá, tem um veneno, ou é muito forte, muito veloz, a gente tem nada, mas a gente tem a capacidade de se organizar e conectar intelectualmente, né? Uhum. A gente tem a linguagem, então aí é a sua área, tudo a ver, né? Então, com isso, Exato. essa comunicação, né? Que a gente consegue se comunicar e organizar, né? E aí eu falo que é o nosso maior capital social. Por quê? Se amanhã eu perco tudo, eu não, tenho uma boa rede de contatos, né? Eu consigo me refazer amanhã, certo? Verdade. Pessoas que a gente não conhece, que assim, tem que se reinventar. Ou às vezes nem perdeu. Você fala assim, amanhã, hoje em dia, a gente vê no meio da pandemia, né? Falando assim, nossa, eu vou ter que mudar de área, eu quero me reinventar, ou quero fazer alguma coisa nova. O que que a gente faz? A gente Uhum. contatos, a gente já pensa quem poderia ajudar a gente, aonde que a gente teria ser um contato que pode. Então, a nossa rede de contatos, ela é muito importante. Então, eu falo o capital social, falo, né? Eu dou o nome para isso, capital social. Legal. E eu acho muito interessante assim o modo que você, como você trabalha essa questão, porque muitas vezes as pessoas falam de network de uma maneira muito superficial, essa questão de troca de cartões. Então, quando você explica sobre a importância dessa conexão real para que a gente consiga, de uma maneira muito genuína, trazer essa rede de apoio em prol dos objetivos das pessoas e do seu próprio objetivo. E a gente conversando, né, hoje sobre, nossa, será que faz sentido a gente falar de network em momentos de quarentena? E é claro que faz, porque eu vejo muito assim, e acredito que você concorda comigo, que em momentos como esses, a gente precisa ainda mais de apoio, de conexão humana. Então, conta pra gente assim, como que você, com a sua visão, e eu queria que você contasse sobre a Neuron, né, e como que a sua história está conectada ao propósito da Neuron. Como que você acredita que nesse momento de quarentena a gente pode sim fortalecer a nossa rede de contatos, o nosso networking? Legal. Olha, Lê, primeiro eu não sou brasileira, tá? Então, eu desde cedo tive que mudar de país para país, porque era o trabalho dos meus pais, né? Uhum, E aí eu aprendi cedo a me conectar com novas pessoas. E eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de me conectar com novas pessoas. uhum. E aí eu comecei a perceber que existe a palavra networking. É importante a gente até pegar da onde que vem essa palavra networking. A palavra networking,
ela surgiu na época da Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial, nascia rei e morria rei. Eu nascia um camponês, eu morria camponês. Com a Revolução Industrial, a gente tinha uma ascensão, certo? Uhum. Eu sabia, olha, eu trabalho X anos nessa fábrica, eu traço esse caminho, eu estudo, eu posso virar um diretor. Então, a gente tinha uma coisa que a gente podia, através de uma linha clara, crescer socialmente, né? E aí surgiu a palavra networking, né? Rede e trabalho, que hoje em Aham. dia, ao ver, nem faz mais sentido essa palavra. Porque hoje em dia, uma amiga sua, ela pode ser um ótimo contato seu para o trabalho. Quantos Uhum. amigos sócios, né? A gente não tem mais Verdade. só criar rede no trabalho. Então, por exemplo, até o Mark Zuckerberg, ele nem tinha ingressado o mercado do trabalho, ele estava na faculdade, ele criou uma rede. Então, hoje em dia, Uhum. criar redes. E no momento de pandemia, né, a gente tem que pensar que a gente agora está muito conectado. E a social media, ela traz isso de criar uma rede, de como é que eu me conecto com as pessoas. Então, na Neuron, o que que a gente faz? A gente aborda networking de uma outra forma. Então a gente conecta pessoas, né? Eu falo pessoas, a rede ela é virada para o empoderamento feminino, mas qualquer pessoa é bem-vinda. Legal. Então a gente conecta as pessoas através de conexões mais genuínas. Então, Uhum. eu sou bom nisso, você é bom nisso, a gente tem uma troca, a gente pode se trocar a partir da vulnerabilidade, a partir de uma questão, a gente se coloca a serviço de ajudar. Então, você mesmo que Perfeito. falei, você não pode ajudar alguém porque você tem umas competências muito claras e todo mundo tem competências. Então, eu realmente, Uhum. e todo mundo tá aqui para brilhar, tá? Todo Muito mundo bom. tá brilhando. Verdade. E aí a coisa, eu conto, como eu me posiciono, como é que a gente conecta esses pontos, né? E aí é até legal, porque é exatamente isso que você faz. Verdade. Acho que a grande conexão entre o nosso trabalho é porque nós duas temos um propósito, empoderar e ajudar as pessoas a se conectarem. A estratégia que a gente usa para fazer isso é que é diferente, porque nós temos talentos, conhecimentos diferentes. Eu sigo pelo caminho da comunicação, preparando as pessoas para falarem em público, para se relacionarem melhor na questão interpessoal, por meio de técnicas de comunicação, e você pelo caminho da conexão humana. E aí eu queria que você comentasse sobre o conhecimento que você tem em neurociência. Porque a neurociência traz aí também caminhos de como a gente pode conseguir se conectar melhor com as pessoas. Quando a gente fala se conectar, tem um viés aí muito na questão da emoção, né, Sara? Assim, de ser lembrado, não só porque entregou um cartão, porque esse cartão depois ele vai para o lixo, mas de ter Ai, estabelecido de fato uma conexão genuína. E é nesse sentido que tem questões da neurociência que abordam de uma maneira muito legal. Sei que você é estudiosa aí sobre a neurociência, conta aí. neurociência, enfim. E para mim é super legal estudar o ser humano como bicho, né? Então, eu estudo não como uma teoria, mas como que a gente funciona mesmo. E um Uhum, ponto que assim, a gente tem um desejo de pertencer. verdade. Então a gente faz contatos e a gente às vezes faz contatos assim, sabe, essas coisas que você se faz um super esforço para agradar pessoas, para eles gostarem de você. Você faz Necessidade de ser aceito, né? Por que que a gente faz isso, né? Então, e sempre falo, na neurociência a gente vai sempre lá atrás, né? Na época que a gente era homem da selva ainda, porque por incrível que pareça, o nosso cérebro, ele é igual a 5 mil anos. Então, assim, a gente hoje em dia vive numa sociedade que o nosso cérebro não se adaptou ainda, né? Aham. É aquela coisa que eu preciso me conectar e eu preciso, por quê? Porque eu preciso sobreviver. Sem conexões eu não sobrevivo, né? Desde que quando nasce, por exemplo, um bebê, quantas pessoas a gente para a nossa vida, certo? Né? Tem Uhum. que a gente se conecta tão profundamente que a gente deixa de sentir todas as nossas necessidades básicas, né? Quantas mães não param de comer, esquecem de comer Sim, em uma função do... revolução, né? Até é legal mencionar um neurocientista que se chama Matt Lieberman. Ele estuda Legal. como que a conexão humana é fundamental. Então ele pega até a pirâmide de Maslow, para quem não conhece a pirâmide de Maslow, é uma pirâmide que fala sobre as nossas necessidades. E o Maslow, ele falava que para a gente crescer, a gente tem necessidades básicas como comer, beber, fisiológicas atendidas. Só apenas depois que a gente consegue ser feliz e crescer, tá? Aham.
O Matt Lieberman, ele adicionou embaixo, ele falou, não, as necessidades fisiológicas, sim, são muito importantes para a nossa sobrevivência. Porém, existe um fator que vem antes disso, que é a conexão humana, né? Perfeito. Então, a gente se conectar, porque quantas pessoas a gente também não conhece, e agora ainda mais na pandemia, quantas vezes, não sei, eu pergunto você ali, a gente Uhum. sente sozinho. Sim. Quando a gente Cada dia, né, os humores se oscilam e as pessoas da casa, cada dia também que estão, por estarem com um humor diferente, uma influencia também a outra, né? exato. Quantas pessoas, né, quando a gente pensa, quando a gente está rodados de amigos legais, ou quando a gente está percebendo que a gente está aceito em algum, no trabalho, em algum campo, quanto que a gente não está feliz, não é? Esse sentimento de, nossa, eu estou fazendo a diferença, eu estou me conectando, as pessoas estão me ouvindo, quem é Uhum, empoderado nesse momento, né? Então, uhum. sobre conexões humanas e quando conexões e networking, é o momento onde eu acho o meu propósito, ou onde eu brilho para compartilhar com os outros, né? Perfeito. Receber. É que às vezes as pessoas distorcem um pouco a questão do networking. Elas pensam no networking quando elas precisam de ajuda. Então, quando eu preciso de um emprego, quando eu preciso captar novos clientes, quando eu preciso de algo. Mas se a gente fizer um caminho inverso, né, Sari? Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Se eu vejo uma reportagem interessante, poxa, será que aquilo não pode fazer sentido para aquela pessoa que trabalha com isso? Deixa eu mandar, deixa eu acionar, compartilhar isso com essa pessoa. Você tem aqui dicas de maneiras de uma maneira genuína, claro, a gente abordar as pessoas contribuindo, compartilhando aquilo que a gente tem de informação que pode interessar também para elas. O que que você traz para a gente? Olha, Ale, eu sou da pessoa que, assim, eu falo networking igual aqui no Brasil. As pessoas, principalmente no Brasil, eu falo isso. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma cultura de networking, tá? Tem Aham. uma cultural também. Então, né, eu vivi um tempo nos Estados Unidos e quando passei em Nova York, as pessoas já te perguntam, normal, você tá numa, você nem conheceu, que eu trabalho, sei lá, com moda. Nossa, você faz... E já te indicam automaticamente pessoas. No Brasil a gente não tem isso, né? É engraçado. Uhum. Mais que a gente é um país muito quente, né? E a gente gosta de abraçar, mas a gente, se você pensa na sua roda de conhecidos, se você fala, olha, trabalho comunicação, eu trabalho como que dou voz para as pessoas, enfim, eu Uhum. e as pessoas na hora falam, nossa, Lê, eu conheço alguém que vou te indicar, né? Então a gente Uhum. É realmente verdade. É. coisa que eu acho que tá, porque vendedor é comissionário aqui, né? Ganha comissão. Nossa, networking é coisa pro vendedor. Ouro. É. Falou. A gente vê networking só quando eu quero algo aqui no Brasil. Verdade. Eu quero algo, eu preciso reconstruir minha carreira, ou LinkedIn. As pessoas começam a adicionar o LinkedIn apenas quando estão procurando um novo emprego, né? Mas Aham. networking é relação, como eu falei antes. A gente tem que esquecer essa palavra de networking e criar redes, né? Uhum. Criar uma rede é me colocar à disposição. O que eu tenho para oferecer e simplesmente me colocar para disposição. Ou às vezes, quando fala assim, nossa, nem é todo mundo que sabe. Às vezes, eu também, assim, durante a pandemia, eu falo, putz, eu tô tão exaurida, sabe? E eu simplesmente coloco uma palavra legal, falo algo legal para alguém. Uhum. Às vezes um feedback, um comentário, né, no Instagram. Super legal, eu estudei durante anos, Ale, as pessoas mais conectadas no mundo. Então, como existe na lista Forbes as pessoas mais ricas do mundo, só para você ter como conexão humana e networking é importante, existem pessoas mais conectadas. E essas pessoas, eles, né, então, tudo bem, eu tô aqui para você. Então, se colocar, não é só oferecer algo que você tem, mas você, às vezes, escutar, você praticar. Uhum. E aí, eu sempre falo, eu quero explicar o que é empatia. Empatia é simplesmente falar assim, putz, deve ser muito foda. Obrigada por compartilhar. E o brasileiro Acolher. Aham. é muito empático, né? Brasileiro, sei lá, por exemplo, alguém. As... Ô, Sari, parece que a sua voz está falhando. Não sei se Ixi, agora estabilizou. Deixa eu ver aqui. Não, acho que agora estabilizou. tá.
Agora voltou. Só Voltou. repetir um pouquinho esse finalzinho, assim, que você falou do brasileiro. Então, o brasileiro, ele é muito simpático. Ele não... É verdade. Às vezes as pessoas falam assim, sei lá, vou tomar, por exemplo, perder o emprego. Putz, mas pensa bem, ainda bem que o apartamento é seu, né? Pelo E menos. pelo menos, Começou por pelo menos, já deu ruim. É, o que as pessoas mais conectadas têm? E aí, né, eu coloquei, por exemplo, eu estudei o Warren Buffett, que é um super investidor, né? Que são aquelas coisas que são pessoas que sempre se levantam, que pessoas que são super conectadas, por onde que eles passam, eles deixam lastros. Então, quando eu falo legal. se colocar a serviço de alguém, como eu falei, não você querer vender seu peixe. Então, por exemplo, eu que falo, olha, Lê, deixa eu te falar, eu vou te passar um contato. Mas você, Aham. ao ouvir essa pessoa, né? E ver onde que ela pode ajudar. Às vezes você me fala, nossa, Sai, eu tô simplesmente exausta, eu não tô dando conta. E você manda um bolinho para essa pessoa, ou você manda um almoço congelado e fala assim, ó, já que você não tá dando conta, eu te mandei um almoço congelado, enfim. É se Porque sentir valorizado, se sentir importante, é conseguir perceber qual é a necessidade emocional que essa pessoa tem, de que maneira que eu posso, talvez, contribuir, ajudar, apoiar, né? E aí você falou, né? Agora, por exemplo, que tá todo mundo super hiper conectado, é o momento que a gente pode aproveitar de, por exemplo, marcar pessoas nas redes sociais. Então, sei lá, Uhum, algo é interessante para você, eu te marco numa outra rede social, né? uhum. Uma cartinha, enfim, eu tento estabelecer contatos entre um ou outro. Então, você sabendo que uma pessoa está pensando em você, você já se sente valorizado. É Porque verdade. o dia que eu precisar adicionar a minha rede de contatos, como eu já compartilhei muito, eu sinto que isso possa ser mais fácil. E muito Perfeito. você, as pessoas se lembram de você o tempo todo. Então as coisas começam a fluir, porque você está na boca das pessoas, né? Então é realmente esquentar a sua rede nesse momento e as redes são uma super ferramenta para isso. É muito Com certeza. E você tá falando de redes sociais, sabe o que tô me lembrando aqui? Algumas pessoas que já comentam comigo assim, pô, Ale, eu não entendo. Eu comento às vezes numa postagem de alguém, ou eu mando uma mensagem em inbox, a pessoa não responde. É uma rede social, por que que ela tá lá? Né? Eu acho que é super importante as pessoas terem bom senso, dar um retorno para aquela pessoa, falar um obrigado. Se a pessoa te mandou uma mensagem, o mínimo, né, de educação é você se posicionar e dar algum retorno. Afinal de contas, é uma rede social e não só para estar ali para constar, né? Porque pode ter o efeito até contrário, você acaba afastando as pessoas já que você é tão inacessível, né? Porque as pessoas te mandam uma mensagem e simplesmente não recebem uma resposta, né? No caso de algumas pessoas que a gente vê por aí. Então é realmente delicado. Sari, eu me lembro uma vez, logo no nosso primeiro papo, que você compartilhou comigo algo que foi muito marcante. Você falou para mim assim, Ale, numa jornada, quando a gente tem algum objetivo, a gente tem sempre que contar com pessoas. E quatro tipos de pessoas são essenciais. Você lembra que você falou isso para mim? Os apoiadores, eu até anotei aqui para compartilhar, porque agora eu não lembro. O apoiador, o do contra, que é dado aquela que pessoa para te discordar, para te desafiar. Você falou do colaborador, alguém que vai te ajudar a executar, tornar aquilo tangível, e o mentor. E aí eu me apropriei disso, então sempre que eu tenho uma mentoria de comunicação para fazer, eu compartilho isso com os participantes, eu falo em qual é o meu papel como mentora, de apoiar, de guiar, de trazer caminhos. E pergunto quais são as outras pessoas da sua rede que você vai colocar para atuar nesses outros papéis, porque isso é muito importante para você e na sua jornada alcançar seu objetivo. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre os papéis de cada um, que eu mencionei aqui o nome, mas os papéis de cada um. legal, Ale. Na verdade, eu sempre falo isso muito nos meus cursos, né? Então, por que que isso, na verdade, é um conceito que eu não inventei, mas eu readaptei né, uma metodologia E eu já peguei emprestado aqui também. que eu fiz. Ele, na verdade, é de startups, né? Aham, Mas a gente tem que ter alguém, né? Quando a gente tem um projeto, uma startup, a gente tem que pensar, nossa, quem critica, quem tá lá, quem faça me crescer. Então eu fiz isso, falei, gente, quando vocês têm um projeto ou quando você tem uma ideia, pega uma pessoa que seja seu torcedor, né? uhum. Um caminho assim, nossa, tenho um projeto super legal para implantar. Todos nós temos um momento que fala assim, nossa, cansei, super obstáculos, e que tem essa pessoa, e você escolhe essa pessoa, né? Legal.
E até às vezes você pode falar para a pessoa, olha, eu tô com esse projeto. Quando eu desistir, não me deixa desistir, por favor. Me Perfeito. comecei. E é legal, porque quando você faz isso, você empodera a outra pessoa. Porque Uhum. eu falo assim, olha, Lê, eu tô com um novo projeto da Neuron. Se eu mudar de ideia, me lembro porque comecei, falo, não, Sá, vai, continua. Você não se sente especial porque você foi escolhido, Total. né? Aham. Isso também tem um papel da gente fazer networking, criar rede, é fazer com que as outras pessoas se sentem especial, se sentem valorizadas. E aí entra um empoderamento. E aí Uhum. eu falo, pode uma pessoa que critica, sabe? E você pode falar para ele, olha, eu não quero que você me elogie, já escolhi o meu torcedor. Pensei, né? Então, todos esses papéis são fundamentais para a gente, primeiro, estabelecer uma rede. Uhum. E a gente também é, olha para os nossos contatos de uma forma estratégica. Por quê? Porque a gente, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, tá? Então, a gente Uhum. é piloto sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele consome mais energia de qualquer outra parte do nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Eu sempre me conecto com as mesmas pessoas. Uhum. Então, Pelas afinidades, né? Visões de mundo parecidas. nova ideia, normalmente, a gente fala com as mesmas pessoas sempre, certo? Uhum. Uhum. Trabalho, a gente fala com alguém que a gente da nossa família. E essas pessoas, normalmente, também a gente não dá um chapéu, né, desses quatro. E aí a gente não evolui com a ideia, ou não tem novos insights, ou as pessoas não se sentem tão convidados a participar, às vezes até tem medo de criticar, né? Então, uma Uhum. realmente que eu falo que é muito eficiente para criar redes. E aí a Muito gente bom. quem que é um torcedor? Quem poderia ser um torcedor? Ou quem poderia ser um mentor, né? No caso do Uhum. mentor, é aquele que já fez alguma coisa parecida, Uhum. né? E aí você, de repente, lembra de alguém que você faz tempo que você não falou. Olha que legal, olha que ferramenta isso te dá para você reativar a sua rede. Uhum. E a gente não falou do colaborador, as pessoas que te ajudam a colocar aquilo para acontecer. Exato, né? São aquelas pessoas realmente que te possam dar uma mão. Então, por exemplo, é, se Que você tem não. habilidades complementares, por exemplo. Exatamente. Ou, por exemplo, se você precisa de um fornecedor, tipos de fornecedor. Uhum. Então, ele pode ser um colaborador em te ajudar a buscar esses fornecedores. Dias alguém me perguntou, nossa, Sai, eu preciso negociar bem, né, para o meu próximo projeto. Então, colaborador pode ser pessoas que te ajudam a negociar, enfim, é muito diferente dos outros papéis. Que tem aptidões complementares às suas, por exemplo. Exato. Né? Legal, muito bom. Sara, e eu lembro que uma vez que você comentou comigo também sobre um exercício que você chamou de exercício da cebola. E aí eu pensei muito na questão do autoconhecimento, como ele é importante para o desenvolvimento humano, ele é básico. Ninguém melhora, ninguém transforma aquilo que nem sabe que precisa melhorar. E aí essas dores, esses desafios, os pontos de melhoria são minha matéria-prima para eu trabalhar no desenvolvimento humano. Só que as pessoas também esquecem que elas têm muitas forças. E a rede de contatos dela pode ser uma força maravilhosa, né? Os relacionamentos que ela construiu ao longo da vida. Só que às vezes elas nem se dão conta disso. Então, como que por meio desse exercício da cebola, a gente pode mapear e, claro, além de contribuir para os projetos das outras pessoas que estão no nosso entorno, também buscar essas pessoas que nos ajudam na nossa jornada, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Como que é esse exercício? Legal. Na verdade, um exercício super simples, mas muito eficaz, né? Porque o que eu falei, é, ao meu ver da Neuron, fazer networking, é você olhar para seus contatos, suas conexões de um olhar diferente. O que que é ser? Uhum, E aí é muito legal, porque eu fico pensando, todo ano, todo mundo faz uma lista de coisas que você quer fazer no próximo ano. verdade. Mas a gente esquece que para fazer toda essa lista de coisas, a gente tem que ter pessoas atrás. Você já viu um arquiteto construtor? Uhum, Não, ele precisa de um engenheiro, de um monte de outras pessoas. aham, Para a gente alcançar qualquer objetivo que seja, normalmente a gente precisa de pessoas atrás, né? O que que a cebola faz? A cebola, então a gente pode imaginar, são círculos, camadas, né? círculos,
E aí eu peço, né? Escreve dentro do círculo 10 pessoas que são muito próximas. E aí você vai aumentando. Pessoas, né, na última camada, você coloca, né, pessoas que fazem anos que você não falou mais, por exemplo, da sua faculdade. Em total, você tem que colocar 150 pessoas na sua cebola. Porque Uhum. na neurociência a gente sabe que nosso cérebro ele não é capaz de se conectar mais com 150 pessoas, tá? Olha. E sim, por exemplo, no Instagram a gente pode ter 1 milhão de seguidores, mas de fato Aham. a gente não tem essa capacidade de lembrar o tempo inteiro o que um faz, outro faz. Então, 150 Aham. capacidade neuronal no dia a dia para se conectar, tá? Uhum. E aí você mapeia. Olha, para esse objetivo eu gostaria de repente você olha assim, nossa, faz tempo que não falo com essa pessoa que fez um projeto comigo na faculdade. Uhum. E eu vou perguntar como que ela tá. E aí você circula também as 4 pessoas que a gente acabou de falar, né? Então você Perfeito. fala assim, olha, para eu que tenho um projeto para lançar, por exemplo, vamos pensar em emagrecimento, tá? Aham. Então você fala assim, olha, tem o meu marido do meu lado que não me vai deixar desistir. Tem uma colega do trabalho que faz anos que não falo, mas que eu vi no Instagram que ela tá super magérrima, sei lá. Ó, Uhum. meu mentor. Então, você circula aquelas pessoas dentro da sua cebola. E aí você mapeia os seus contatos. Super interessante isso. Muito legal. Aonde você pode se colocar à disposição. Então, não só você mapeia quem pode te ajudar, mas quem você também pode ajudar, né? Então, Uhum. eu repasso todos os anos, junto com as minhas metas, e é um poder muito maravilhoso. Porque exatamente o que você falou, a gente esquece de olhar para nossas conexões. Só que a gente não realiza nada sozinho. É verdade. E aí você falou sobre essa questão da gente sempre ter uma tendência a estar perto de quem a gente tem mais afinidade, que tem uma visão de mundo parecida com a nossa. Agora, é importante a gente se provocar também a se aproximar de pessoas que têm formações diferentes, uma visão de mundo diferente, culturas, valores diferentes. Você, inclusive, que é uma pessoa que não é brasileira, que circulou aí por vários lugares no mundo, morou em vários lugares, teve que aprender a conviver com pessoas que são muito diferentes de você. Como que foi essa experiência para você e o que que você sugere para que a gente consiga também, dentro do nosso dia a dia, quando a gente sai desse isolamento, conseguir, né, conviver melhor e se aproximar de pessoas que são diferentes da gente, que a princípio a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Estou me lembrando aqui, quando eu fui para Vancouver, passei lá uma temporada, eu e meu esposo, eu tinha uma colega de sala, acho que eu contei essa história para você, que era uma alemã. No meu primeiro dia de aula, eu estava todo mundo ali, meio sem graça ainda e tal, e o professor, para poder gerar ali uma interação, uma aproximação entre os alunos, criou duplas, e entre as duplas a gente tinha que descobrir o que que a gente tinha em comum com aquela pessoa. E aí, na sala toda misturada, árabe, italiano, essa alemã, eu falei, ai, por favor, Deus, que eu não saia com a alemã, ela é tão séria, ela fala inglês bem, eu fiquei insegura, me senti intimidada, eu não queria sair com ela. Quem foi minha dupla? Óbvio, A ela. alemã. Parece que a gente atrai, né? E aí foi super legal o exercício com ela, porque aí o que eu fiz? Existiu um esforço da minha parte em querer encontrar algo realmente em comum. E a gente descobriu várias coisas. Ela e eu, as duas temos irmãs muito mais novas que a gente, com 15 anos de diferença. Nós duas sofremos um acidente de carro, uma coisa em comum ruim, mas enfim, ela tinha uma cicatriz bem grande no braço e isso me chamou a atenção. Então a gente criou uma conexão ali e a gente se tornou amiga depois por muito tempo ali, do período. Hoje eu já perdi um pouco o contato com ela, ela tá no meu Instagram, mas a gente não tem muita proximidade mais. Mas no período que a gente ficou lá foi super legal. Então eu quebrei uma resistência que eu simplesmente coloquei e me esforcei, mas foi um esforço, não foi algo natural. Então, o que que você sugere para que a gente consiga estabelecer essa aproximação com quem é diferente da gente? Você trouxe esse tema porque você sabe que eu amo, né? Eu amo porque que é tão importante. Mas primeiro eu até queria fazer um exercício aqui com você, topa? Oba, topo. E pode fazer junto, tá? Então, ó, fecha os olhos e pensa numa pessoa que você gosta muito. Tá bom. Agora, pensa numa pessoa que você não gosta. Não vou precisar falar quem é depois, não, né? Óbvio. Brincadeira. Ok, já pensei. Tá bom.
Agora, pode abrir os olhos. Uhum. Desculpa, falhou, Sá. Tá? Provavelmente, a pessoa que você pensou que você gosta muito, ela parece bastante com você. Ela tem valores bem parecidos com você. E Sim, você não gosta, ela é bem diferente de você. sim, Sim? verdade. Então é isso, a gente se relaciona com pessoas que são muito parecidas com a gente. Só que Uhum. grande parte, as grandes ideias vêm quando a gente pensa fora da caixa. Não é à toa que, por exemplo, o Google, a IBM, as grandes empresas hoje em dia colocam pessoas de outras áreas para trabalhar juntas para gerar grandes ideias. Uhum. O que eu sempre falo, você não precisa fazer amizade com alguém que você não, enfim, é muito diferente, né? Eu acho que Aham. mas você se colocar à disposição a escutar ideias em um outro ponto de vista é muito grandioso. Uhum. É isso que você fala assim, nossa, isso é fora do meu universo totalmente. Como eu não pensei nisso antes, né? Então, a gente se colocar à disposição, e eu falo isso um exercício, né? Uhum. Fica na ofensiva. E aí é legal, de novo, eu posso explicar isso através da neurociência. Por que que a gente faz isso? A gente tem que imaginar que a gente morava em tribos, na floresta, Uhum. normalmente até 150 pessoas. E aí tinha uma outra tribo num outro lugar. O que que a gente fazia? Essa tribo era diferente. A gente se atacava. Uma tribo matava a outra tribo, certo? Aham. Ou a gente não gostar da outra pessoa, que não é muito parecido com a gente. Então, um exercício, porque é algo que não é natural pra gente, tá? Uhum. E quando a gente sabe que é algo não natural pra gente, a gente tem essa facilidade de falar, oh, então tá bom, opa. E eu vou falar, eu já fiz isso tanto na minha vida que hoje em dia faço amizade com pessoas totalmente diferentes, porque pra mim virou muito legal. Assim, é tão bacana você poder navegar em universos diferentes, traz tantos insights e muito conhecimento humano. E Perfeita. muito conhecimento sobre você. Porque normalmente o que te incomoda no outro é um espelho seu não resolvido. Então, é Verdade. muito grande a gente se conectar com pessoas que ou têm pontos de vista muito diferentes, ou um estilo de vida, ou cultura, ou o que seja. É verdade. É realmente difícil a gente, às vezes, se aproximar de pessoas que têm valores diferentes. Mas sabe uma estratégia também que é interessante? Muitas vezes, objetivos comuns podem unir pessoas também. E aí vai muito do que eu falei da questão do esforço, né? De você se dispor realmente a ouvir, e não só ouvir, escutar de maneira genuína, tentando pensar que aquela perspectiva talvez esteja certa também. É uma visão de mundo diferente. Quando a gente coloca em xeque um pouco a nossa visão, a gente se abre. E aí isso pode ser enriquecedor, porque a gente consegue aí enxergar por novos caminhos, tentar ponderar. Outro dia eu vi uma frase, eu não vou lembrar exatamente como era, mas ela falava basicamente isso, sobre o quanto a gente se fecha na nossa visão de mundo, a gente se torna um ignorante, porque ali a gente se limita, né? A gente não pode se resumir na versão que a gente é hoje. A É gente tem isso. que buscar esse constante aprimoramento. E isso só é possível quando a gente tem a humildade de perceber que estamos todos em obras. Ainda que a gente já seja uma obra de arte, estamos todos em obras, sendo lapidados a cada dia, né, Sara? Perfeito. Falou exatamente o que eu sempre falo, né? E é muito maravilhoso se conectar com pessoas. Assim, eu acho que quando a ficha cai, que é o nosso maior capital social, são pessoas. Uhum, Quando eu falo da Neuron, o negócio é uma consequência, né? uhum, Mas quando a gente vê com humano, assim, olha, é uma pessoa que é para construir minha rede. Então, como eu acabei de falar, às vezes se você não tem um crescimento, de repente, de alguém te passar o contato que você vai ficar multimilionário. uhum. A sua vida pessoal transformador, isso vai te levar para um próximo nível, até profissionalmente, né? Então, as coisas Sim, elas são dadas. E é só seres humanos que a gente consegue crescer, que a gente dá risada, que a gente se sente acolhido, que a gente consegue criar famílias, que a gente, enfim, são conexões e são humanos. uhum, E aí é legal porque nossa cultura, a gente é educado para pensar certo e errado, né? A gente não uhum. Tem um nome, né? Que é Esqueci é agora. Só tem duas opções, A ou B. exato. A Binário, lembrei. maioria das escolas, ela não incentiva as pessoas a pensar, né? Tá começando com projetos, mas a gente não pode copiar, a gente não pode colaborar. Então a gente corta o que a gente
é básico para o ser humano, né? Então, Uhum. a gente tem que olhar para a pessoa, igual você falou, né? Você primeiro fala, nossa, essa pessoa eu não gostei tanto, mas de repente ela tem uma história que é tão parecida comigo que se conecta, um objetivo em comum. Uhum. Sari, conta pra gente um pouco sobre como os grupos de brainstorming que você coordena, eles trazem justamente isso, né? Cabeças diferentes, visões de mundos diferentes em prol de um objetivo. Que eu acho que é super legal esse trabalho que você faz com os grupos de brainstorm. Eu sou super fã. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu criei a Neuron, eu queria dar essa oportunidade para a gente enxergar as conexões de uma outra forma, tá? Uhum. O objetivo final é a gente fazer negócios. Mas eu acho que, assim, é lá no final, entendeu? Eu acho que existe tanta coisa antes que a gente pode acontecer. E aí tem um grupo que se chama, dentro da Neuron, que se chama Brainstorming. Então, qualquer Aham. candidatar. Então, eu tenho uma dúvida no meu negócio, eu quero fazer posicionamento de carreira, eu quero vender melhor online, sei lá, qualquer questão que você tenha na sua jornada profissional, né? Uhum. Contra, a gente define uma pergunta, porque eu sempre falo, a pergunta ela determina as respostas. Então, a gente tem que desdebruçar um pouco em cima da pergunta. Aham. Agora está acontecendo online. E aí, depois a gente adiciona a nossa rede para pessoas que você nunca viu dá um brainstorming com você. Então, as pessoas, eles dão um feedback, as pessoas trazem ideias para você. Por quê? Exatamente o que eu falei. Normalmente, a gente só adiciona a própria rede. E às vezes a gente Aham. quer adicionar a nossa própria rede. Tem amigas minhas que falam assim, não, essa amiga não é legal para fazer negócio. Essa amiga é legal para tomar meu vinho à noite. Uhum. E aí, conectar com outras pessoas, para a gente escutar outras opiniões. Para quê? Para a gente crescer. E o mais legal, que todo mundo cresce. Porque muitas vezes você escutando Sim. uma pessoa, então a gente sempre adiciona a rede e a gente vê também quem pode colaborar, realmente, quem já passou por. Então, né, eu faço o exercício. Quem poderia ser um mentor dentro dessas pessoas que a gente chama? Quem poderia ser uma pessoa que critica, né? Então, eu olho Opa, voltou. pessoas que possam enriquecer a questão da pessoa que está se colocando a ouvir, né? E aí eu acho mais rico ainda, porque quem já participou de um grupo brainstorming é um momento de muita conexão. Primeiro a gente compartilha todos os contatos, sempre rola um networking. Existem pessoas Aham. lá, sócios, que não vieram para expor a questão, mas sentaram um do lado do outro e aí viraram sócios. Então a gente tem esse Uau. de Aham. mas a pessoa que está se expondo, ela está no momento que ela abre vulnerabilidade e fala assim, olha, eu tenho uma questão aqui. E isso empodera não só ela, mas como todo mundo, de falar assim, olha, eu não preciso, e aí é legal que a gente está falando nas redes sociais, porque as redes sociais, elas mostram apenas, a maioria das vezes, o lado Só o legal que tá bom, é. dos casos. Mas é A com história, desculpa, né, descortar você. A história das pessoas parece assim, que são campeões invictos na vida, né? Tudo deu certo, tudo é lindo. e é com os fracassos que a gente cresce. É com Uhum. são os fracassos que fazem a vida colocar em movimento. São né? Quando a gente pensa na vida, por exemplo, sei lá, de grandes pessoas, o Einstein, quantas vezes ele não fracassou? Quantas vezes as pessoas Sim. pensar de novo? Falar sobre isso, ter um lugar onde eu posso me abrir sobre isso é muito, muito importante, eu acredito, até para o momento que a gente está. Uhum. Porque vai ter muita gente que vai ter que refazer seu negócio, vai ter muita gente que vai ter que pensar em novos caminhos e saber que tem um lugar onde posso conectar para me empoderar e gerar negócios é transformador. Maravilhoso. Sari, amei fazer esse papo com você. Assim, você é uma pessoa que é iluminada. Eu até comentei com você outro dia. Gente, a Sari é um imã. A gente, todo mundo vai chegando perto dela. Você Ela é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que tem um conhecimento profundo e que faz o que faz com um propósito muito claro, com paixão. E eu quis muito fazer essa live hoje, porque a gente tem muito em comum, né? O grande propósito de conectar pessoas. Eu ajudando por meio da comunicação, desenvolvendo essa habilidade, e você na construção dessas redes, dessa comunidade tão poderosa que nos ajuda a chegar ao nosso objetivo. Antes da gente encerrar, porque eu quero salvar essa live, o Instagram censura a gente, né? Então tem que ter ali o tempo. Eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas, para a gente concluir aqui.
Eu sabe o que eu queria falar? Eu fiquei muito feliz também, porque a gente tem muitos pontos em comum. E quando eu conheci você, e na verdade a gente se conheceu, para quem não sabe, eu contratei a Lê para me ajudar para contar uma parte da minha história. Porque a gente não se dá conta quantas habilidades a gente tem. E você foi um grande marco na minha vida, né? Porque Ah, obrigada. muito conteúdo. E por fazer conexões, eu sempre fiz isso, eu apresentei as pessoas, né? A Neuron existia antes do nosso encontro. Uhum, Quem poder e falar assim, Sara, você tem uma história aqui para contar. E não só uma história, mas uma história que tem metodologias dentro, né? Então, eu achei tão legal, porque exatamente os nossas áreas são muito complementares, né? Às vezes, eu sou uma pessoa que tem muita coisa para dar, mas eu não sei nem como começar a me colocar, eu não sei como me expressar, né? Então, você tem esse poder, e para mim foi um uhum. grande ter você na minha vida. Bom, Tá, obrigada. então, com você, eu sou fã número um. Você é empoderadora de mulheres aqui, ó. Obrigada. Preciso te ouvir mais vezes ao dia. Super obrigada. Sabe o que eu estava pensando aqui, Sara? O que você acha da gente lançar aqui uma campanha? Provocando Adoro. as pessoas a construírem aí essa questão de fortalecer a rede de contatos, mas fazendo esse caminho inverso, né? Ao invés de buscarem o que elas querem, elas se proporem a oferecer e ajudar outras pessoas que estão aí no entorno. A gente podia criar uma Maravilha. hashtag. O que a gente faz aí? Hashtag sugere aí, gente. Conte comigo, hashtag. Quem for. Hashtag conte comigo. E aí, quem for contribuir, fizer alguma diferença na vida das pessoas, vai postar nas redes sociais aí, hashtag conte comigo, marca a gente lá. Legal. Legal, boa. Coloca à disposição seus contatos, né? Sei lá, quando você faz os exercícios, isso é maravilhoso. E quem não conhece a Neuron, curte lá. Olhem lá depois. Essa semana a gente tem um brainstorming. Semana que vem a gente vai fazer uma jornada com a Faircell para empoderar pequenos empreendedores. Então a gente está aí sempre para gerar contatos e conexões incríveis para empoderar e fazer todo mundo crescer. Maravilha. Sari, super obrigada. É um prazer falar com você. Um beijo enorme. Beijo na Serena. Beijo no Basti. É E nossa. até a próxima. Tá bom. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Todo mundo que acompanhou os comentários. Vi aqui a Lari. A gente que tem uma alegria enorme de ter você também na nossa rede de contatos. Kátia, mãe, né? Aqui, ó. Mãe sempre presente. Obrigada, Nádia. Ai, Beijo vou. pra todo mundo. Daí, eu tô com uma blusa vermelha, ó. Tô bem? A minha amiga falou assim: Olha, você fica bem de vermelho. Só ando de vermelho agora. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau.